Paz do Senhor, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está aqui neste lugar, irmãos, amém? Deus está aqui e Deus quer falar com você nessa noite. Deus tem algo para tratar com você. Você talvez passou um dia difícil, um dia buscando algo, orando por algo, mas Deus reservou este momento para você ter refrigério na sua alma, amém, gente? Deus reservou este momento aqui, porque Ele quer falar com você, Deus quer tratar com você nessa noite, nesse lugar aqui, irmãos. A presença do Senhor é real, e o Senhor tem cura, tem libertação e tem salvação aqui nesta casa, em nome do Senhor Jesus. Quero convidar você a ficar de pé. Nós vamos ler a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, a partir do verso de número 1. Depois nós vamos estar meditando na palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. Enquanto os irmãos procuram aí, irmãos, vou contar para vocês um segredo, irmãos. Eu não sabia que a irmã Geise ia ser mamãe de novo. Eu estava escondendo de mim, gente. Estava escondendo de mim. Eu fiquei tão feliz, gente, porque uma criança é um presente de Deus, viu, gente? Eu quero pedir para vocês uma salva de palmas para Geise e o Willi, que estão lá em cima, viu, gente? Glória a Deus, é maravilhoso demais. A igreja do Senhor está crescendo, aleluia. Evangelho de Marcos, capítulo 2, a partir do verso de número 1, diz assim: Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Estava onde, gente? Em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. E vendo-lhes a fé. Vendo o que, gente? Amém. Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que ele fala deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Senhor nosso Deus e Pai, nós te exaltamos, Senhor, pela tua palavra, e nós pedimos que o Senhor fale conosco nessa noite, que a palavra do Senhor venha estar nos transformando, moldando o nosso caráter, a nossa vida, para que sejamos transformados dia após dia, segundo a tua imagem, Senhor, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem assentar, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Irmãos, esse milagre de Jesus, ele é citado por Mateus, por Marcos e por Lucas. Embora Mateus não descreva esta cena do telhado, mas é a cena do telhado que mais nos chama a atenção nessa história, porque é uma cena muito ousada. Pessoas abrirem, o telhado da casa de alguém para colocar um homem diante de Jesus. Se você olhar no capítulo anterior, nesse livro de Marcos, você vai ver que Jesus, ele já começa esse livro operando maravilhas. Ele começa realizando alguns milagres.
Começa falando que ele curou um endemoniado em Cafarnaum, no verso 21. Depois ele vai até a casa de Pedro e cura a sogra de Pedro. E no verso 32 diz que ao cair a tarde, ao pôr do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. E ele viu toda a cidade reunida assim à porta, e ele curou muitos doentes de sorte, de toda sorte de enfermidades, e expeliu os demônios. Então foi um dia de grande glória naquele lugar, foi um dia de bênção. Jesus realizou coisas grandiosas. E depois ele realiza também a cura de um leproso no final do capítulo 1. E quando inicia esse capítulo 2, Jesus, diz que ele vai para casa em Cafarnaum. Jesus nasceu em Belém. Jesus, ele viveu em Nazaré. Mas quando ele iniciou o seu ministério, ele vai fixar uma residência em Cafarnaum. Na verdade, não era uma residência fixa, era apenas um endereço. Como se alguém falasse assim, se quiser falar comigo, você liga esse número aqui, porque você não vai me achar muito em lugar, porque ele viajava muito. Jesus deslocava de um lugar para o outro sempre. Ele visitava as cidades, visitava as aldeias. Ele entrava na casa das pessoas, ele tomava tempo, tinha tempo, dispensava tempo para conversar com as pessoas. Então Jesus tinha um ministério dinâmico, atuante. Ele não ficava de longe olhando o sofrimento de ninguém, mas ele se importava realmente, irmã Kátia, com as pessoas. Ele ia até elas e ele parava para ouvir, ele parava para entender, para escutar. Irmãos, hoje em dia está tão difícil, né? Ninguém para mais para escutar as pessoas. Tem hora que alguém te liga, às vezes não quer nem saber como você está, não. Ele quer te contar algo. As pessoas estão precisando de alguém que possa ouvi-las, que possa entendê-las. Talvez o que as pessoas querem de você é só um par de ouvidos, porque as pessoas têm necessidade de falar. E Jesus tinha tempo para escutar, tinha tempo para tocar, tinha tempo para curar, para tudo. E é esse Jesus que está aqui nessa noite. E Ele quer escutar você também, Ele quer saber da sua história, da sua vida. Irmãos, tem coisas na Bíblia que não é para a gente entender, não. É só para a gente ler e aceitar, sabia disso? A palavra do Senhor nos diz, irmãos, lá no Salmo 139, que antes de eu abrir a boca, Guilherme, Jesus já conhece o quê? Todas as minhas palavras, antes de eu abrir a boca. Mas por que Ele quer nos escutar? Por que Ele quer nos ouvir? Porque Ele perguntou para o cego o que você está querendo. É porque Jesus, irmãos, Ele tem prazer em se relacionar conosco. E nessa noite, irmãos, nós vamos ouvir essa palavra que fala do amor de Jesus pela multidão, pelas pessoas que iam rodeá-lo e pelo amor dele por uma pessoa que fez toda a diferença no momento de evangelização. Aqui diz que ele estava na sua casa e que a multidão afluiu de tal forma e cercou aquela casa que ninguém conseguia mais entrar ali. Fechou tudo fechado. E Jesus, nesse momento aqui, Ele não está curando, Ele está pregando a palavra. O versículo 2 diz que muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar e anunciava-lhes a palavra. Era um povo sedento de ensino, de conhecimento, de uma palavra nova. E Jesus tinha tudo isso, porque Ele é a própria palavra. Ele é o verbo vivo. E as pessoas tinham sede de receber algo vivo e poderoso, porque elas estavam cercadas de mestres falsos. Mestres que ensinavam uma coisa e faziam outra. Mestres que cobravam um comportamento, mas agiam de outra forma. Elas estavam cercadas por pessoas hipócritas, que eles demonstravam uma coisa na frente, mas por trás eles faziam coisas terríveis. Jesus chamou aqueles mestres de sepulcro caiados. O que é um sepulcro caiado? É um sepulcro lindo do lado de fora, branquinho, maravilhoso, mas por dentro está cheio de podridão, cheio de ossos secos.
Jesus, ele tinha algo novo para oferecer. É por isso que as multidões iam atrás dele, porque eles queriam ouvir a palavra viva. E a presença dele era o quê? Irresistível. Sabe por quê, irmãos? Porque nunca existiu um homem tão amável, tão gentil quanto Jesus. Jesus, ele era acolhedor. Sabe o que é isso? Jesus nunca mandou ninguém embora, Jamile. Todas as pessoas que chegavam pertinho de Jesus podiam ficar. Ele nunca levantou e falou assim: olha, essa reunião aqui, eu só vou querer receber as pessoas ricas, as pessoas bem-sucedidas. Não, todos eram bem-vindos nas reuniões de Jesus. Nunca mandou ninguém embora. A única pessoa que foi embora de perto de Jesus e foi embora triste, a Bíblia diz que foi um jovem rico, porque Jesus falou com ele assim: olha, você quer ir para os céus? Você vende tudo que você tem, dá para os pobres, e depois você vem me seguir. Aquele rapaz foi embora muito, muito triste. Outro dia, depois de um sermão, alguns dos discípulos de Jesus o abandonaram, porque ele pregou uma palavra forte, mas verdadeira. Ele disse que ele era o quê? O pão vivo que desceu do céu, e quem não comesse da carne dele, não bebesse do seu sangue, não tinha vida em si mesmo. O povo achou aquela palavra muito dura. Como que pode ser um negócio desse? E foram embora. E ele vira para os seus discípulos e diz assim: e quanto a vocês, também não querem ir com eles? Mas Pedro responde: Senhor, para onde iremos nós, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Então Jesus atraía as pessoas, ele atraía de tal forma que elas se juntavam à porta e fechavam a entrada de uma casa só para poder ouvir o que ele tinha para dizer. E é nesse contexto, irmãos, que nós vamos ver que alguém vai levar um paralítico até Jesus. Vai levar até ele. Só que essa presença poderosa de Jesus não atraía só as pessoas que estavam interessadas nele. Também atraía a oposição dos seus inimigos. Atraía o olhar dos invejosos. Atraía a murmuração. Atraía aqueles que iam para falar mal, para julgar. Todos esses estavam lá. Então eu quero que vocês entrem comigo nesse texto e nós vamos ver o que acontece nessa casa apinhada de gente. O que acontece nesse ambiente? Eu gosto muito disso, gente. Eu gosto muito de enxergar o que está acontecendo. Jesus está ali na sala daquela casa. A sala já está cheia. A rua está cheia de gente. E ele pregando a palavra. De repente, ele começa a ver coisas. Ele olha para cima e vê 4 homens com os olhos, assustados, porque eles fizeram uma arte. Eles quebraram o telhado da casa dos outros, gente. Ele olha ali para o chão de frente dele. O que ele vê? Ele vê um paralítico. Esse paralítico está ali, humilhado, cansado de viver a mesma coisa a vida toda, preso a uma maca. É um homem aleijado, um homem talvez discriminado, um homem cheio de pecados. E esse homem está ali. Enquanto os amigos estão suados lá em cima, arquejando do esforço que fizeram, esse homem está ali, diante de Jesus, talvez com os olhos fixos nele. Jesus olha para o seu redor, ele vê a multidão, e ele vê também os críticos, aqueles que foram ali só para criticar. E ele olha para dentro da alma desses homens e vê os pensamentos acusadores. Eles estão acusando, estão ali diante dele dizendo: por que ele fala de tal modo? Jesus agora, irmãos, ele olha para esse homem e ele vai fazer um grande milagre na vida dele. Eu quero convidar você a participar desse milagre, porque talvez você também está precisando desse mesmo milagre. O mesmo milagre que esse homem recebeu, talvez você está precisando hoje na sua vida. Então vamos conhecer um pouquinho. Marcos, ele nos informa que esses 4 homens, eles vão levar esse amigo até Jesus. Eles vão
deixar esse homem no lugar certo para ele ser tratado da maneira que ele precisa. E esses 4 homens, eles nos ensinam sobre o comportamento da igreja. O que a igreja tem que viver hoje? Irmãos, nós, como a igreja do Senhor Jesus, nós precisamos levar as pessoas até Jesus. E foi o que esses amigos fizeram. Esses amigos, eles improvisam ali uma cama, talvez com tábuas, e eles deitam esse homem em cima. Cada um deles pega de um lado, né? Um pega de cá, o outro de lá, e esse homem está deitado. E eles falam assim: nós vamos levar esse homem até Jesus. E eles saem andando, não sei qual a distância que eles caminharam. Mas quando eles chegam na casa, tem uma dificuldade, tem um obstáculo. Ali tem uma porta cerrada pela multidão. Mas eles não podem desistir do seu objetivo, que é colocar o homem diante do Senhor. Então, eles veem uma forma de subir no telhado e numa ação assim, muito ousada, eles vão pegar esse homem e vão descê-lo, amarrar essa maca com cordas e vão descer esse homem até diante do Senhor. Irmãos, nós pregamos muitas coisas na igreja, nós ensinamos muitas coisas em nossa escola bíblica, mas será que nós vivemos o que nós estamos ensinando? Será que nós temos um esforço tão grande assim para colocar as pessoas diante de Jesus? Será que nós nos esforçamos realmente para fazer o que Jesus manda, para sermos o reino de Deus? Será que nós estamos nos importando tanto com a vida do outro, que nós podemos parar um minutinho para dar atenção para essa pessoa e tentar transformar o dia de uma pessoa? Irmãos, eu peço a Deus, eu oro a Deus: Senhor, me dá condições, Senhor, me dá ousadia, porque eu quero fazer pelo menos um dia diferente na vida de alguém. Se eu não puder cuidar de muita gente, que eu possa cuidar de pelo menos uma pessoa. Se eu não puder cuidar de uma multidão, irmão Emerson, que eu possa mudar pelo menos o dia de alguém na minha família. Será que a gente está pensando nisso? Ou será que eu penso só nos meus interesses? O que eu vou conseguir esse mês? Qual a meta que eu vou bater na empresa, né? Como diz o meu filho Daniel aqui. Será que eu vou conseguir bater a meta? Será que eu vou conseguir fazer as minhas pontuações? Será que eu vou ganhar muito dinheiro? Será que eu vou conseguir realizar a viagem dos meus sonhos? Ou será que eu quero ser um instrumento de Deus para fazer a diferença na vida de alguém? Jesus está procurando pessoas para fazer isso. E sabe onde ele vai encontrar essas pessoas? As pessoas que ele salvou, as pessoas que ele chamou. Porque somos nós, irmãos, que fazemos a obra do Senhor. Eu hoje vinha cantando na viagem. Eu gosto de viajar cantando, né? Para deixar o motorista acordado, viu, gente? Ele ama ouvir a minha linda voz, né? Eu vim cantando, né? Há trabalho pronto para ti, cristão. Como é que é a música, Jacques? Há trabalho pronto para ti, cristão, que demanda toda a tua devoção. O que mais, gente? Isso, tua crente, o poderás fazer, por Jesus a trabalhar, prontamente, fielmente trabalha, em servi-lo que prazer, e só tu, ó crente, o poderá fazer. Então, quem que a gente está esperando fazer a obra de Deus? Se não for o crente, se não for aquele que diz assim: eu sirvo a Deus. A gente está esperando o mundo fazer a obra? Ontem, foi hoje de manhã, não sei, nós vimos algumas pessoas servindo. Eu acho que foi um café da manhã, não foi, Jacques? Para algumas moradores de rua. E eu pensei assim: será de qual igreja? E Jacques falou: mas será que é de alguma igreja? Porque as pessoas, irmãos, estão se mobilizando para ajudar. Porque Jesus falou assim, ó, que se estes aqui não clamarem, as próprias pedras clamarão. Se você não fizer o que você tem que fazer, o reino de Deus não fica sem serviço, não. Porque Deus levanta outro para fazer.
O reino de Deus, irmãos, não vai parar por sua causa, por causa da sua inércia, não. Ele vai realizar o que tem que fazer, porque o nosso Deus, ele está em busca da alma perdida, do pecador. Então, esses homens, eles se propõem levar o paralítico até Jesus, porque eles estão inconformados com a situação. Eu tenho que estar inconformada com a situação dos outros ao meu redor. Eu não posso me conformar de ver tudo errado e achar que está certo. Não, eu estou bem, eu estou orando, estou cantando, estou lendo a Bíblia, e aí eles que se resolvam, né? Então, a gente não pode pensar assim. Eu tenho que ser inconformada. Há uma palavra lá em Romanos 12 que me chama muito a atenção. A palavra fala assim: não vos conformeis com este mundo. E esse conformar significa também que eu não posso me conformar com coisas acontecendo ao meu redor e eu ficar parada esperando outra pessoa para resolver. Eles não se conformaram e eles tinham convicção de que Jesus podia resolver. A atitude deles de abrir o telhado mostra a convicção deles de que Jesus podia resolver o problema. Tanto é que Jesus vai olhar e no versículo 5 e vai dizer assim: vendo-lhes a fé. Jesus viu que tinha fé naquela atitude. Ele viu que tinha fé na ação daqueles homens. Então, esses homens, eles vão fazer isso porque têm certeza de que Jesus pode mudar. Mas aí eles são barrados pela multidão, tem a dificuldade. Mas eles vão, agora tem uma escada para subir, tem um telhado para furar, mas eles são ousados assim mesmo. Era um projeto arriscado, mas eles tinham que fazer. Quantas coisas arriscadas, às vezes nós temos que fazer para colocar pessoas diante de Jesus. Irmãos, eu estava com uma pessoa, né, um parente, uma situação de rua, mesmo orando na rua. E eu orando, né, Deus, o que a gente pode fazer por esse homem, Senhor? O que pode fazer por esse homem? E eu estava sempre orando, pedindo a Deus. Eu falava: Senhor, será que sou eu que o Senhor vai usar? Quem que o Senhor vai usar para salvar esse homem? Mas era uma situação, irmãos, muito complicada mesmo. Mas Jesus, irmãos, de uma forma maravilhosa, já colocou esse homem dentro de um centro de recuperação, está internado. Então, tem coisas que a gente talvez não pode fazer nada, mas você confia, tem convicção que Jesus, ele pode resolver. Então, eu quero convidar você nessa noite a não desanimar. Eu não sei pelo que você está orando, ou clamando, ou que você está esperando em Deus, mas continue confiando, porque Jesus ainda faz as coisas que você não pode fazer. Você talvez tenha um impossível na sua vida, mas a palavra do Senhor diz que para Deus não há impossível em todas as suas promessas. A ação desses amigos ensina para a igreja como a igreja tem que trabalhar, e trabalhar com união. Já pensou, Pretinha? Se um dos amigos resolve tirar a mão daquela maca, a maca ia cair, não ia, gente? Tinha que ser 4 pessoas. Tem coisas que tem que ser a igreja unida para fazer. Tem coisas que tem que você junto, chegar junto. Se a gente fala assim, ó, pegar um exemplo bem simples. Nós vamos ter um culto lá na Vila Nália, culto de mulheres, e vai ter um lanche coletivo. E todo mundo tem que levar uma porção desse lanche. Quem é que vai ter que levar? É todo mundo. Ninguém pode tirar a mão da maca, viu, gente? Todo mundo. Senão vai faltar lanche para alguém. Então, o trabalho de Deus é feito pelas mãos dos crentes e são todos juntos. Ninguém pode ficar de fora. Então, esses homens não desistem, eles têm perseverança, porque eles querem ganhar uma alma para o Senhor, e eles se esforçam para isso. E o interessante é que eles literalmente ganham uma alma para o Senhor, porque aquele homem recebe não somente a cura física, mas também recebe o perdão dos pecados e recebe a salvação da alma dele. Então, queridos irmãos, eu quero comentar um pouquinho sobre esse milagre que esse rapaz recebeu. E talvez você esteja também na condição de precisar desse milagre e pode levar ele para casa ainda hoje, viu? Então, Jesus, ele não curou apenas o físico, ele curou aquele homem psicologicamente. O versículo 5 vai dizer assim: filho, os teus pecados estão perdoados. Você já imaginou esse homem, há quanto tempo ninguém chamava ele de filho?
A palavra filho, irmãos, é uma palavra muito forte. Quem é filho é quem tem um pai. Quem é filho é uma pessoa amada. Quem é filho é uma pessoa que alguém quer perto. Jesus, ele não fala assim, homem, amigo, não, ele chama de filho. Filho faz parte da família. Então esse homem, ele é curado, talvez de traumas, de rejeição que viveu na sua vida, na sua infância, na sua juventude. Talvez esse homem não foi amado pelas pessoas, mas Jesus o chamou de filho. Talvez você nunca conheceu uma figura paterna, mas Jesus recebeu você na família dele e te chamou de filho. Irmão, Jesus me chamou de filha. Ele me adotou e me tornou filha dele. Eu hoje reconheço na pessoa de Deus, a pessoa bendita do meu Deus, que Ele é o meu Pai e que eu sou filha, amém? Talvez você tenha experimentado na sua vida que você nunca foi chamado de filha ou de filho, mas o Senhor te chama nessa noite de filho. Eu não sei o que você ouviu do seu pai, da sua mãe, que tipo de palavra que você escutou. Se foi uma palavra de amor que te acolheu ou se foi uma palavra de rejeição. Porque infelizmente tem pais que rejeitam, que mandam embora. Tem pais que não abraçam, que tratam mal. Tem filhos que não se lembram de uma palavra de carinho, só lembram de uma voz brusca, áspera e de um chicote, de uma vara. Mas Jesus nos chama de filhos. Eu quero convidar você nessa noite a se sentir abraçada por Jesus, viu, minha irmã? A se sentir abraçado por Jesus, meu irmão. Esse homem é chamado de filho. Eu quero dizer para você que Jesus, o Rei dos Reis, chamou esse homem rejeitado, aleijado de filho e o incluiu na família. Ele também inclui você na família dele, porque tem lugar para você na família de Jesus. Ele inclui esse homem, irmãos. Esse homem era um homem paralítico. E hoje nós encontramos pessoas paralisadas, até mesmo dentro da igreja. Pessoas que foram paralisadas pelo medo, pela vergonha, pela humilhação. Pessoas que não conseguem avançar, dar um passo na vida, porque foram tão rejeitadas, tão mal amadas, tão mal cuidadas, que elas hoje se encolheram na sua frustração e não conseguem mais avançar. Você está passando por isso? Conhece alguém que passou por isso? Jesus está curando você hoje. Ele te chama de filho, de filha. E você pode avançar. Porque quando você entra na família do Senhor, você é curado. Você é liberto dessas algemas que te impedem de avançar. Tem pessoas que não estão aqui hoje paralíticas, né, arrastando no chão, mas estão arrastando uma tristeza na alma que impede de avançar. Pessoas que não conseguem um emprego, passar num concurso, não conseguem talvez viver um casamento feliz, porque estão paralisadas. Mas Jesus hoje liberta e fala com você, você pode andar, você está curado, o seu casamento vai fluir, a sua vida vai fluir a partir de agora, porque você está livre, louvado seja Deus. Ele libertou esse homem literalmente, para esse homem começar a andar, e ele pode libertar você também. Jesus também vai curar esse homem espiritualmente. Ele diz para ele, filho, os teus pecados estão perdoados. Nós temos a mania de olhar para uma pessoa que está ali, um aleijado, um paralítico, e ficar com aquela peninha e achar que ele é um santo, tadinho, coitadinho. Não, é um ser humano, que também está preso pelas algemas do pecado também, e tem que ser libertas. Talvez você vê uma pessoa na rua, deitado no chão, pedindo um pedaço de pão, mas ele está precisando também, sabe de quê? De Jesus Cristo e de perdão. Hoje, nós tivemos a oportunidade ali, né, Douglas, Jaques, de oferecer, né, um almoço. Na verdade, uma pessoa nos pediu um almoço. E eu falei com ele assim, você conhece Jesus? Ele está dando esse almoço para você. É Ele que está te entregando esse almoço.
Talvez a pessoa não está precisando, não é só de comida. Ele tem que saber quem é que está dando a comida para ele. E nós, às vezes, não temos tempo de falar para essa pessoa: olha, Jesus está alimentando você, Ele pode perdoar, Ele pode mudar a sua história. Então, Ele curou esse homem espiritualmente, o libertou das algemas do pecado. Ele deixou a alma do homem lavada, limpa, livre. E agora, os acusadores começam a falar, né, a julgar no seu coração. Mas que isso? Isso é blasfêmia. Quem é que pode perdoar pecado se não for Deus? Esse homem está louco. Como ele perdoa pecados? Só Deus perdoa pecados. Mas eles não sabiam que aquele homem que estava ali no meio daquela sala era o Deus encarnado, Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade. E esse Verbo é Jesus Cristo. Eles não tinham condições de enxergar Jesus, porque eles estavam cegos nos seus pecados, na sua religiosidade. Mas Jesus não se importa com a cegueira deles. Jesus diz: filho, perdoados estão os teus pecados. Você crê nesse perdão? Tem pessoas que vêm para a igreja e passam a vida toda se torturando com uma coisa que fez lá em 1940, gente. Antes da Segunda Guerra Mundial. Quero convidar você a crer no perdão de Jesus. A entregar suas culpas, suas falhas. Gente, quem é que não tem algo de que possa se envergonhar? Quem é que não tem algo que tenha tristeza de se lembrar? Mas Jesus perdoa os seus pecados. Ele perdoa as suas faltas. Ele te chama de filho e diz: perdoados estão os teus pecados. Antes de levantar aquele homem da maca, ele levanta aquela alma do inferno, louvado seja Deus. Antes de tirar aquele homem do chão, ele limpa o coração daquele homem, porque Jesus começa um lavar regenerador, tirando de dentro para fora. Porque não basta fazer um caiamento, deixar branquinho do lado de fora e a podridão por dentro, porque Jesus não quer sepulcros caiados, Ele quer pessoas limpas, regeneradas, né, totalmente transformadas de dentro para fora. Depois, Jesus vai curar o homem, mas eu ainda quero falar com você. Talvez você não esteja se arrastando também deitado numa maca, mas tem pessoas presas, irmã Sandra, presas talvez pelo pecado, por uma culpa. Eu quero dar uma palavra profética para você aqui nessa noite. Jesus está libertando você nessa noite. Vá para a sua casa perdoado nessa noite. A palavra do Senhor fala que os pecados daquele que nós perdoarmos serão perdoados. Amém, gente? Então leve essa bênção para a sua casa nessa noite. Mas creia de todo o coração que é Jesus Cristo que perdoa. Jesus curou esse homem fisicamente. O homem que está ali arrastando, não sei por quanto tempo, precisando de alguém para carregá-lo de um lado para o outro, esse homem ouve uma palavra poderosa, e a palavra ele olha para o paralítico, depois que ele responde para os seus acusadores: por que vocês estão julgando, no verso 8, por que vocês estão julgando no coração de vocês? O que é mais fácil falar com esse paralítico? Perdoados estão os teus pecados? Ou levanta e anda? E ele olha para ele e fala assim: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder sobre a terra, autoridade, tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Ele fala com o paralítico: eu te mando, levanta-te e anda. E o paralítico então se levanta no mesmo instante. E aqueles homens são obrigados a engolir as próprias palavras. Porque se eles dizem: quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus não apenas perdoa os pecados, mas manda o homem andar. Quem pode mandar um homem andar senão Deus? E eles têm que enxergar ali que Jesus é Deus que está no meio deles. O homem se levanta para voltar para sua casa, perdoado, tratado, liberto, no nome de Jesus. Eu quero, nesta noite, que é uma noite de ceia, é uma noite que vamos participar da mesa do Senhor, eu quero convidar você a orar comigo e pedir para Jesus um novo começo na sua vida.
Jesus, ele deu um novo começo para aquele homem que estava fadado a passar a sua vida em cima de uma maca, em cima de um colchãozinho no chão, dependendo da caridade de alguém. Esse homem agora recebe a oportunidade de uma vida nova. E essa vida nova está também à sua disposição nessa noite. Eu não sei se todos que entraram aqui nessa noite já têm um compromisso com Deus, já têm uma aliança com o Senhor, mas Ele quer te dar uma oportunidade de começar de novo. Nós não podemos voltar lá no passado e mudar as coisas que nós fizemos, mas nós podemos pedir ao Senhor um novo começo e fazer tudo diferente a partir de hoje. E não é somente fazer tudo diferente, mas fazer tudo conforme a palavra do Senhor. Porque o crente tem um padrão para viver, e esse padrão é a palavra de Deus. Jesus ordenou: vai para a tua casa. A nossa alegria, irmãos, ela começa em casa. Quando nós temos uma coisa boa, a gente espalha dentro de casa, não é assim? Mandou ele para casa, para ele comemorar essa vida nova, perdoada, uma vida liberta. Já imaginou Deus devolvendo hoje para casa, hoje, pessoas libertas? Aquele que chegava em casa parecendo um leão, irmão Emerson, vai chegar mansinho, igual um cordeirinho, eita glória, né? Jesus hoje vai devolver para casa hoje muitas pessoas transformadas, viu, gente? Quando você chegar na sua casa hoje, as pessoas vão assustar quando te ver, viu? Mas você está diferente demais? É porque eu fui transformado hoje. Porque a palavra do Senhor entrou no meu coração. Eu não sou mais o mesmo homem, eu não sou mais a mesma mulher, porque essa palavra me encheu. Eu fui perdoado em nome do Senhor Jesus. Então vá para casa hoje, vai espalhar alegria dentro de casa, vai mostrar para os seus o que Deus fez na sua vida. Essas pessoas, quando viram o que aconteceram, eles davam glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. E realmente é assim que nós experimentamos. Quando nós andamos com Deus, que nós somos transformados, as pessoas olham para nós e falam assim: meu Deus, eu nunca vi uma coisa assim. Eu nunca vi algo desse jeito. Como alguém pode mudar desse jeito? Deus é que muda e transforma. Amém? Vamos curvar a nossa cabeça, colocar a mão no coração e nós vamos orar a esse Jesus que liberta, a esse Jesus que perdoa pecados, e vamos pedir para Ele um novo dia, uma nova história e a mesma alegria que esse paralítico experimentou ao voltar para casa, transformado pelo poder do Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós damos graças ao Senhor pela Tua palavra e nós cremos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor continua curando, libertando e perdoando pecados. Pai, nós nos apresentamos diante do Senhor, Pai. Eu sei que eu não posso orar pelas pessoas e nem pedir perdão por elas, mas eu creio que muitos aqui estão pedindo perdão, estão pedindo um novo começo na vida. Então, Pai, atende a oração dessa pessoa, atende a oração desse homem e dessa mulher e dá para ela um novo começo, uma vida nova, que ela volte para casa transformada, Senhor, e que a casa dela se encha da alegria e da paz que somente o Senhor pode dar. Nós pedimos, agradecemos ao Senhor, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus Cristo, o Teu Filho amado, que vive e que reina para todos sempre. Amém. E que as palmas exaltem o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, que é digno de honra, digno de glória, de louvor, de adoração. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.